Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar pela iniciativa da audiência pública. Agradeço ao jornalista Glenn Greenwald por estar aqui contribuindo. Eu inicio minha fala citando uma frase que eu gosto, que diz o seguinte: é bom dizer logo duas vezes a mesma coisa, dando-lhe um pé direito e um pé esquerdo, pois com uma perna só a verdade fica de pé, mas com duas ela poderá andar e correr por aí. Eu não tenho dúvida de que foi violado o artigo 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal imparcial. Esse mesmo dispositivo está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, item 55, quando diz que todos os litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa. Foi violado o artigo 254, incisos 1 e 4 do Código de Processo Penal, quando diz que o juiz dar-se-á por suspeito, quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes, 4, quando ele houver aconselhado qualquer das partes. Eu não tenho dúvida que foi violado o Código de Ética da Magistratura, em especial no artigo 1º, que diz que o exercício da magistratura tem que ser exercido com imparcialidade. O artigo 8º fala que o juiz deve manter uma distância equivalente entre as partes. Olha, isso é elementar. E essa minha fala aqui não é só como senador, mas acima de tudo, porque eu não teria coragem de olhar para os meus muitos alunos como professor de Direito Penal e Processo Penal por mais de 20 anos e delegado de polícia por 27 anos. Eu não teria coragem de olhar para eles e falar: olha, nós vivemos num Estado democrático de direito em que a espinha dorsal é a Constituição Federal, em que o due process of law, o devido processo legal, deve ser observado por todos e que o juiz tem que sempre manter de forma equidistante entre aquele que detém a titularidade da ação penal pública, até o que determina o artigo 129(1) da Constituição Federal, e a defesa. Porque qualquer pessoa... E aí eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas querendo entrar até no mérito do diálogo, quando isso, para mim, é de só menos importância. Porque um contato do magistrado, que tem que ser neutro e imparcial, via Telegram, com aquele que tem 100% de interesse numa eventual sentença condenatória, se ele não for da mesma proporcionalidade e razoabilidade com a defesa, está violado o princípio da imparcialidade. Eu não tenho dúvida, e digo isso com propriedade, porque eu já citei e volto a citar esse exemplo, que se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato com o advogado daquele que eu indiciei, orientando, sugerindo, eu não responderia apenas a um processo administrativo disciplinar. Eu sairia preso da delegacia. Com relação à imparcialidade, eu não tenho dúvida que foi quebrada. Agora, eu também tenho que aqui enaltecer o trabalho da imprensa, porque está se invertendo isso. E aí eu invoco aqui o utilitarista de Stuart Mill, que é um inglês, é um filósofo. Para Stuart Mill, os fins justificam os meios. E foi isso que o comportamento do ex-juiz fez. É claro que e garanto que toda a população brasileira é contra a corrupção. Agora, a qualquer preço, nós vamos rasgar a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais, em nome de um comportamento e de um resultado imediatista? Em contrapondo Stuart Mill, eu fico com o alemão Immanuel Kant, que instituiu o imperativo categórico, que diz: age de tal forma que seu comportamento se torne lei universal. Eu fico imaginando, se nós admitirmos
que o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro foi um comportamento legal, lícito, nós estamos abrindo um precedente para que todos os juízes façam a mesma coisa. Para que todos os promotores e procuradores ajam da mesma forma. A liberdade de imprensa, de pensamento, e aí eu quero enaltecer e vou justificar até a prova, porque a prova que está aí, ela é mais do que suficiente. O artigo 158 do Código de Processo Penal é claro, aspas, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Mas com bastante propriedade vem o artigo 167 e diz, quando não for possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios da infração, e aí eu falo, apagaram-se os diálogos, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nós temos aqui provas de natureza objetiva e subjetiva. Nós já temos áudios divulgados, diálogos divulgados, imprensa escrita, televisada, rádio, testemunhas, procuradores. O que mais queremos? Nós queremos, infelizmente, nesse falso Estado democrático de direito, criminalizar a pobreza. Porque as cadeias estão cheias de pobres. Mas quando envolve um político, quando envolve um juiz ou um procurador, nós estamos diante de semideuses. E onde que está a premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? O comportamento do jornalista é louvável. E eu agradeço ao senhor, enquanto brasileiro. Preciso ouvir, com todo respeito, um estrangeiro aqui, para, quem sabe, abrir os olhos de nós, da população brasileira, porque seria cômodo para mim, enquanto senador, falar aquilo que a população quer ouvir. Eu não fui eleito para ter um comportamento populista, um parlamentar eleito para cumprir a Constituição. Doa a quem doer. Ninguém está acima da lei, nem o juiz. Ninguém está acima da lei, nem o juiz. Artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica diz: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras. E aí, no item 3, ele fala, não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa. E aí eu quero chamar e me solidarizar, porque o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conhecido como COAF, no dia 2 de julho, diz que a Polícia Federal quer analisar atividades financeiras de Greenwald. Graças a Deus, ontem, o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu ao órgão que determine a imediata suspensão de toda e qualquer investigação sobre o jornalista Glenn Greenwald, do site de Intercept Brasil, até que fiquem claras as motivações para que ela ocorra. Saindo do Tratado Internacional, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, item 9, fala, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. O sigilo da fonte, minha gente, qualifica-se como garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar, transmitir informações. O artigo 220 fala, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Não sofrerão qualquer restrição, observado o exposto nessa Constituição. E aí eu trago aqui, para os novos colegas, um posicionamento brilhante do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, que ele fala na DPF 130,
O artigo 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala que os mencionados direitos de personalidade, liberdade de pensamento, criação, expressão e informação estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação. Seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação, que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. A Constituição destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. Quero aqui, para não me alongar, chamar também Benjamin Franklin. Ele dizia o seguinte, que a cada minuto, a cada hora, a cada dia estamos na encruzilhada fazendo escolhas. E nossas escolhas têm consequências. Compete a cada um senador, a cada um cidadão brasileiro, fazer uma autoanálise diante dessa situação, de forma neutra, imparcial. Eu não sou oposição, eu tenho a plena convicção de que eu estou aqui numa conduta de senador independente, mas que defende a Constituição Federal e os princípios e os tratados e convenções internacionais. Então, como Benjamin Franklin dizia, a hora é de escolher, minha gente. A mudança será para pior ou para melhor? Qual é o sistema que vai guiar nossas escolhas a partir daqui? Será o atropelo da legalidade e seu consequencialismo imediatista? Como serão vistos a partir de agora? É essa pergunta que eu queria que todos os senadores, deputados e a população respondessem. Como serão vistos a partir de agora a Constituição Federal? Como serão vistos o Código de Processo Penal, seus princípios e garantias? Escolheremos, ao final, o direito ou a barbárie? Acharemos normal que um juiz não tenha imparcialidade? Concordaremos que juiz possa ser acusador? O juiz pode comandar ou o atuar do Ministério Público? Nossas respostas decidirão o futuro do direito no Brasil. E atenção, não vamos esquecer de uma coisa. Isso vai, pois se ficar decidido que o juiz que fez tudo o que fez o ex-juiz Sérgio Moro é um juiz normal e legal, a partir de hoje, todos podem fazer o mesmo. Os membros do Ministério Público também poderão fazer o mesmo que Dallagnol. Eis a escolha. A escolha é o Estado de Direito ou o Estado à margem do direito. Minha gente, não é normal numa democracia em que as instituições são fortalecidas, não é normal a promiscuidade entre juiz e promotor. Só para finalizar, eu não diria que a montanha pariu um rato. Eu digo que o que foi ruído foi a Constituição Federal, os tratados internacionais, o Código de Processo Penal, o Código de Ética da Magistratura, o princípio da isonomia processual ou da paridade de armas. E se porventura, algum dia, e eu acredito que isso, infelizmente, pode não acontecer, se algum dia qualquer processo que foi contaminado pela quebra do princípio da imparcialidade for declarado nulo, porque ferir a imparcialidade é uma nulidade absoluta. Isso está no artigo 264, inciso 1º do Código do Processo Penal, que o processo será nulo por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Se porventura, minha gente, um dia
qualquer processo for declarado nulo pela quebra da imparcialidade, não tenho dúvidas em atribuir ao ex-juiz Sérgio Moro a única responsabilidade por esse fato. Diante disso, eu faço a pergunta. Eu apresentei requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito. E aqui eu me faço um desabafo aos colegas, que eu fui eleito senador, mas que Deus me deu muitos defeitos, Ele me deu uma virtude. Eu tenho coragem. E quando eu vejo que nós temos 81 senadores, e só agora, até agora, eu tenho apenas 13 ou 14 assinaturas, com todo respeito aos colegas que pensam em contrário, eu ficaria um pouco envergonhado. Porque contra fatos não há argumentos. E uma CPI não é caça às bruxas, é para lançar luz sobre um fato e apurar. Quem não deve, não teme. Então vamos lá. Apresentei requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito para apurar suposta quebra da imparcialidade no contexto dos diálogos divulgados pelo Intercept Brasil. Caso a CPI seja instalada, senhor Glenn, o senhor estaria disposto a contribuir com as investigações, uma vez que o Código de Processo Penal diz que, quando não for possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. A segunda é, no livro O Príncipe de Maquiavel, em síntese, ele diz o seguinte: quando fizer o bem, faça aos poucos. Quando for praticar o mal, faça-o de uma vez só. O senhor, ao divulgar os diálogos em doses homeopáticas, estaria aplicando os ensinamentos de Maquiavel? E a terceira e última colocação que eu faço é: William Randolph Hearst, em frase normalmente atribuída a George Orwell, afirmou que, aspas, jornalismo é publicar tudo aquilo que não querem que publique. Todo o resto é publicidade. O Brasil tem medo do bom jornalismo? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Fabiano. Muito obrigado e obrigado, senador. Se eu conseguisse deixar um ponto totalmente claro, seria o ponto que Vossa Excelência disse, porque para mim essa reportagem que estamos fazendo e a polêmica que foi criada depois disso não é sobre ideologia. Não tem nada a ver sobre essa divisão entre direita e esquerda. E eu sei, é muito difícil na clima política polarizada para fugir essa perspectiva. Todo mundo olhando para esse debate e falando, eu amo Lula, então eu sou contra Sérgio Moro porque foi Sérgio Moro que botou Lula na prisão. Ou, ao contrário, falando, eu odeio Lula, então eu adoro Sérgio Moro porque foi Sérgio Moro que botou Lula na prisão. Eu acho que é muito importante fugir essa perspectiva onde estamos olhando para tudo como alguma coisa política. E, obviamente, nas democracias, nós sempre vamos ter diferenças de opiniões políticas e ideologias. Acho que isso é muito saudável, debater, discutir isso, mas podemos ter princípios que unir todo mundo, independentemente se você está na esquerda, no centro, da direita, como acho que o senador agora mostrou, talvez informado por causa da sua experiência dentro do sistema legal, mas como meu trabalho como advogado e agora como jornalista, eu sempre tentei defender não ideologia, nem partidos, nem políticos, mas princípios. Nós temos uma tradição nos Estados Unidos para advogados que quer defender a liberdade da expressão e a liberdade da imprensa, para não defender como advogados pessoas que têm opiniões que são suas opiniões, mas que têm opiniões totalmente diferentes. Às vezes são
repugnantes. Temos uma tradição nos Estados Unidos, por exemplo, onde advogados que são judeus, como sou, ou são gay, como sou, defende a liberdade da expressão das pessoas que são racistas ou que são homofóbicos, como eu fiz como advogado. Por quê? Porque estava defendendo não uma ideologia, mas o princípio que todos têm a liberdade da expressão. Aqui no Brasil, como jornalista, 2 meses atrás, o site que eu mencionei poucos minutos antes, que tem uma ideologia com que eu não concordo nem um pouco, o antagonista que está na direita extremista, foi censurado pelo ministro da STF. E nós, no The Intercept Brasil, defendemos a liberdade da imprensa deste site, apesar do fato que nós somos contra eles da forma da ideologia e também apesar do fato que o artigo que eles publicaram são jornalismo que nós não apoiamos. Eu, pessoalmente, era uma das primeiras a sair em defesa naquele site, denunciando a ordem judicial, censurando o site. E no The Intercept Brasil, nós publicamos no artigo que o antagonista, a revista Cruzeiro, publicou que foi censurado em solidariedade com não a ideologia delas, nem o jornalismo delas, mas o princípio que é crucial para a democracia, que é uma imprensa livre. É isso que eu sempre tentei fazer com meu trabalho e que estamos fazendo agora com essa reportagem. Nós não estamos defendendo um político. Nossa causa não é Lula livre. Nossa causa não é destruir o governo Bolsonaro. Nossa causa não é defender um partido e prejudicar um outro. Nossa jornalismo é sobre defendendo princípios que não têm nada a ver com ideologia nenhuma, como o senador disse. Uma imprensa livre, um juiz imparcial, ninguém está acima da lei. Esses princípios são princípios da esquerda? São princípios da direita? Acho que não. São princípios da democracia. E todos nós, qualquer ideologia alguém tem o mesmo interesse afirmando, defendendo esses princípios. Agora, esse país é governado por um partido da direita, mas nos últimos 15, 14 anos foi governado pelo partido da esquerda. E no futuro eu posso prometer que de novo vai ser governado por um outro partido, como outra ideologia. Democracia sempre é assim. Então, talvez agora pode ser feliz para ter um ministro de Justiça atacando jornalistas, ameaçando jornalistas. Talvez pode ser feliz um caso que um juiz que estava atacando políticos na esquerda estava violando o código de éticas, mas um dia pode ser uma outra situação, quando você é acusado dos crimes, ou quando jornalistas estão revelando corrupção nos políticos que têm uma ideologia diferente do que vocês têm. Todos nós temos o mesmo interesse defendendo esses princípios que não têm nada a ver com ideologia. Sobre essa questão, sobre criminalizando jornalismo, acho que é muito interessante, porque essa notícia que saiu falando que o Polícia Federal pediu que o COAF investiga minhas atividades financeiras, nós não reagimos para isso, exceto para denunciar. Eu não estou correndo para o tribunal ou o juiz implorando que essa investigação seja impedida. Por quê? Porque eu não tenho medo nenhum sobre essa investigação, porque eu sei que não tem evidência que existe, nenhuma evidência que existe, que eu estava envolvido em qualquer tipo de crime. Pode comparar nosso comportamento, sem medo nenhum, sendo investigado, por o comportamento do Sérgio Moro e o governo de Bolsonaro e a Força Tarefa da Lava Jato. Eles têm medo, sim,
sendo investigado. Como sabemos disso? Porque eles não estão deixando essa investigação existir. Eles estão tentando usar o abuso do poder, ameaças, táticas sujas para destruir a credibilidade da investigação, porque eles sabem que eles fizeram, eles sabem que nós temos a evidência, eles sabem que essa evidência está nas mãos de muitos jornalistas, não só no dentro da prisão, mas outros veículos também, e eles sabem que essa evidência mostrando o que eles fizeram vão sair. Por causa disso, eles estão tentando criminalizar e intimidar os jornalistas que estão fazendo essa reportagem. Isso é o comportamento de alguém que tem coisas de esconder, exatamente como é o comportamento das pessoas que têm uma forma de covarde para acusar usando nas sombras, usando forma anonimatos como o partido do governo estou fazendo. Eu estou aqui para responder para qualquer pergunta que senadores têm. Exatamente que eu viajei para o Brasil 2 semanas atrás para responder para qualquer questões que deputados tiveram, porque eu acho que é minha obrigação como um jornalista, publicando informação que eu sei que está afetando esse país, para responder, para dialogar com qualquer um que tem perguntas. Onde estão os membros do partido do governo que está usando acusações falsas, escondido atrás do computador, ou falando para a sua galera quando ninguém está aqui para desafiar, para perguntar onde está a sua evidência, para responder. Eles não estão aqui, eu estou aqui. Por quê? Porque eu não tenho medo nenhum, porque eu sei que nós temos a evidência autêntica para apoiar nossa reportagem, e eles estão escondendo porque eles sabem que essas acusações que eles estão esperando são totalmente falsas. Eu acho que é muito importante entender de novo que o trabalho que nós estamos fazendo, nós realmente acreditamos que está fortalecendo a democracia brasileira. Quero te lembrar de novo que não estou fazendo essa reportagem sozinho, estou fazendo essa reportagem juntos com muitos jornalistas jovens na redação no Rio de Janeiro e São Paulo, com dentro do Brasil, que estou lutando com muito corajoso, muito profissionalismo para o futuro dos seus países, porque eles sabem que essa democracia pode existir de forma saudável e forte só se temos um sistema judicial, sistema legal que tem juízes imparciais, que tem um juiz que obedece, não viola o código de ética, que nós temos uma imprensa livre. Que está prejudicando e sujando a reputação do Brasil não são nós, jornalistas, reportando sobre o comportamento corrupto. Que está sujando e prejudicando a reputação do Brasil no mundo internacional é o ministro da Justiça, que está atacando e ameaçando jornalistas e uma imprensa livre até o ponto que todas as organizações que defendem a liberdade da imprensa, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, agora estão unidos, denunciando os ataques do governo contra uma imprensa livre e também denunciando o comportamento de um juiz colaborando em segredo com procuradores, violando todas as regras que o governo, como um juiz, precisa se comportar. Então, qualquer pessoa que está preocupado sobre o que está acontecendo com Lava Jato, que está acontecendo com a reputação do Brasil por causa dessas revelações, nós somos só os jornalistas mostrando o que aconteceu. Quem tem a culpa são as pessoas que estão atacando uma imprensa livre e que fizeram esse comportamento antiético e corrupto.